Devocional número 12 da série Salmos, a nossa esperança está no Senhor. Hoje vamos fazer a leitura do Salmo 127 em duas partes. Primeiramente, os versículos 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e ir dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Este salmo fala, nestes dois primeiros versículos, sobre um dos aspectos fundamentais da vida lá no Israel antigo. É justamente o trabalho diário. E este salmo nos convida a colocar o nosso trabalho dentro de um propósito maior, dentro do propósito de Deus aqui na terra. E este salmo, com estas palavras, está confrontando a nossa perspectiva de vida e que nós adquirimos a partir da cultura na qual nós estamos inseridos. Isso porque o trabalho árduo, trabalho ansioso, frenético, tem um objetivo muito bem definido na nossa cultura, que é a ascensão social, a riqueza, o poder, o bem-estar, a estabilidade. Estas são características celebradas na nossa cultura. São objetos desejados e até mesmo cobiçados pela nossa cultura. Estamos o tempo todo aprendendo a ser e a aplaudir aqueles que são viciados em trabalho e que têm no seu trabalho um meio para obter a riqueza, o poder, o bem-estar, o status e assim por diante. O salmista nos convida a refletir sobre o nosso trabalho, como um esforço dentro de um contexto que é muito mais amplo do que aquele em que a nossa cultura coloca o trabalho. E este ambiente mais amplo é o propósito de Deus na Terra. Por que você e eu fazemos tantas coisas? O que exatamente nós estamos querendo com o nosso trabalho? Ele é um meio para quê na nossa vida? Será que o nosso trabalho é um fim em si mesmo? O que precisa ficar claro, em primeiro lugar, é que este salmo não é um desencorajamento quanto ao trabalho. Seria contraditório. Todo o povo bíblico, especialmente o Antigo Testamento, tem o trabalho em mais alta estima, em mais alto valor, até mesmo porque, de acordo com a visão bíblica sobre o ser humano e o trabalho foi criado antes do ser humano. O ser humano foi criado como um ser trabalhador, que deve atuar juntamente com Deus no trabalho para o bem da criação. Essa é a ordem que nós recebemos lá a partir do texto de Gênesis, que nos mostra a criação conforme planejada por Deus. Significa que o trabalho não é uma maldição, não é algo com que Deus está nos punindo por causa do nosso pecado. Essa é uma visão equivocada sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho. Na verdade, o nosso trabalho tem que ser encaixado dentro desta visão bíblica mais ampla do sentido da vida e do propósito da existência. Quando visto dessa forma, o trabalho é redimido. E neste salmo, ele nos ajuda a entender como acontece essa redenção. É um convite tremendamente sério para colocarmos o nosso trabalho debaixo do governo de Deus e lembrarmos o seguinte: é Deus quem dá sentido para as coisas que nós fazemos. O que fazemos, fazemos com qual objetivo? Se é a nossa própria vaidade, se é o nosso próprio desejo, satisfação dos nossos egos, atender às demandas da nossa cultura, ascender socialmente pelos padrões e valores vigentes na nossa cultura, teremos um trabalho que não tem sentido algum. Na verdade, ele é reduzido à inutilidade, como este salmo repete 3 vezes nos 2 versículos. Será inútil trabalhar na construção, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde. O que faz com que o nosso trabalho não caia na inutilidade, se o Senhor estiver envolvido nesse processo? É o Senhor quem é o verdadeiro edificador da casa. Podemos e devemos trabalhar na construção, mas colocar o nosso trabalho à parte do governo de Deus é reduzi-lo à inutilidade. Um vigia pode vigiar a cidade,
Mas, se esta cidade não for guardada pelo Senhor, você pode vigiar que a segurança não virá, a construção e a vigilância da cidade. Mas também tem o trabalho árduo. Levantar bem cedo e ir dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. Ora, traga sempre à sua memória, o Senhor é quem nos concede o alimento enquanto nós dormimos. É o Senhor que, durante o nosso sono, Ele está lá, fazendo com que a criação produza os seus frutos, fazendo com que a terra nos dê o que nós necessitamos. É Ele quem está cuidando de nós. Por fim, o Salmo, nos versos 3 até 5, falam de uma outra dimensão fundamental da vida no Israel antigo, que é a vida familiar. E aqui ele fala especificamente dos filhos como herança do Senhor. Veja só o que o Salmo diz. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Este salmo vem de um contexto em que ter filhos era sinônimo de ser abençoado pelo Senhor. O contrário também era verdadeiro. Naquele contexto, a infertilidade, seja do homem ou da mulher, era vista como uma família sob a maldição do Senhor. Era o perdão e a purificação que traria de volta a possibilidade de um casal ter filhos. Vemos diversas histórias de personagens protagonistas nas narrativas bíblicas que eram inférteis, mas que foram abençoados pelo Senhor ao receberem o dom de produzirem os seus filhos. Aqui ele coloca, de um sentido mais amplo, a casa, a vida familiar. Por que isso? Porque Deus se revela como aquele que está interessado nas famílias. Um Deus que quer abençoar todas as famílias da terra, e nisso consiste a grande promessa que está sustentando toda a narrativa bíblica, que foi aquela feita por Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12. O interesse de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas por meio do seu plano, por meio da sua promessa. Olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos familiares, olhar para aqueles que nós estamos entregando para o mundo como o alvo da bênção do Senhor. É uma perspectiva renovada sobre a família. Os dois aspectos fundamentais da vida no Israel antigo também devem ser vistos por nós como aspectos fundamentais da nossa vida. Tanto o nosso trabalho diário sob o governo do Senhor, como também a nossa vida familiar sob o governo do Senhor. Numa cultura onde o trabalho é visto como um meio para alcançarmos a nossa ascensão social, riquezas, poder e etc., e a família normalmente retratada pela nossa cultura como um lugar problemático e que mais nos causam problemas e chateações do que lugar de bênção e de glória. Nossa perspectiva precisa ser moldada pela palavra de Deus. E isso significa uma redenção do trabalho e uma redenção da família. Os salmos nos ajudam a colocar a nossa esperança no Senhor da forma como nós temos refletido. E neste salmo, que nada fala sobre a esperança do Senhor, eu quero trazer à nossa memória o seguinte: precisamos ter a esperança e manter viva a esperança de que é possível termos um trabalho e uma vida familiar com sentido e com propósito. É possível colocarmos essas duas esferas vitais da nossa existência debaixo do governo do Senhor. E este salmo nos ajuda a olhar isso, a olhar e a refletir sobre a nossa vida no trabalho e a nossa vida familiar, como as duas esferas que provavelmente é onde nós colocamos a maior parte do nosso tempo e da nossa energia, bem como das nossas relações, sob o governo do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua santa palavra. A nossa oração hoje é que o nosso trabalho tenha um sentido no Senhor. Que aprendamos todos nós a refletir e a praticarmos um trabalho debaixo do Seu governo. Um trabalho que tenha a ver com o seu propósito na história, tenha a ver com aquilo que o Senhor está fazendo.
que o nosso trabalho seja redimido, assim como a nossa vida familiar. Nos dê uma perspectiva santa sobre a família, que olhemos para os nossos familiares como bênçãos do Senhor. Talvez nas nossas famílias estejamos cultivando anos e anos de conflitos, de crises, de brigas, de culpas, mas vem sobre nós o teu perdão e a tua graça, trazendo a cura para as nossas relações, renovando a nossa perspectiva sobre a família, e não como um ambiente do qual nós queremos desistir, mas um ambiente em que nós queremos investir em reconciliação e em paz. O Deus de toda a esperança, esperança tão certa como o sol há de nascer todas as manhãs. Este Deus é capaz de realizar aquilo que os nossos olhos e as nossas mãos já não são mais capazes de ver e de fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a alinharmos o nosso coração e a nossa visão com os teus. Em nome de Jesus. Amém.